Banrisul na Expo Inter. Mulheres no agro. A força que ilumina nossa terra. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Atual Talks, dessa vez direto aqui da Expo Inter 2025, no nosso espaço exclusivo, espaço da Jovem Pan Porto Alegre, da Jovem Pan Serra Gaúcha, da Rádio Viva de Caxias, da RS Play, Portal Leu V, Grupo RS Com, enfim, todos unidos e integrados aqui nesse espaço inédito. Pela primeira vez temos um espaço exclusivo aqui na Expo Inter e vamos trazer muitas entrevistas, muitas conversas bacanas ligadas a este ramo que é a agropecuária e também tantos outros que envolvem o Ney Loxan, que é o diretor executivo com a gente, né, agora, neste momento, né, hoje teremos várias outras gravações, mas o Rovei, Sindicato das Indústrias de Carnes do Rio Grande do Sul. Aqui a coisa é muito dinâmica, né? Então a gente vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, vai entrevistando um, entrevistando o outro. Então eu quero te agradecer primeiro aqui por estar com a gente aqui na Jovem Pan também, né? E a gente também está gravando aqui para passar amanhã no nosso Jornal da Manhã, que é sempre das 7 às 8 da manhã. E quero te perguntar primeiro como é que tá essa Expo Inter, né? Além do calor que vem fazendo aí nesses 3 primeiros dias, que tá quente, mas como é que tá para vocês aqui essa Expo Inter 2025? Olha, tá muito agitada, né? Eu acho que tá superando as expectativas. A gente já viu aí a adesão do público nesse final de semana, que pelas notícias que se tem, passou de 250 mil pessoas, né, no primeiro fim de semana já. Mas é a festa do agro do Rio Grande do Sul, né? Uma tradição muito grande. Após as crises até que o Rio Grande do Sul teve, com enchente no ano passado, mesmo assim a Expo Inter aconteceu. E esse ano ela veio com mais força ainda, né? Mais participação, mais animais, né? E a indústria gaúcha se orgulha também de poder estar participando aqui de alguns eventos, né? Porque a produção agropecuária é a base do nosso negócio, né? A produção de carne não existe se não tiver a produção do produtor, que a gente sempre não esquece de elogiar ele, de parabenizar pela evolução que já teve nesses últimos anos, nas últimas décadas, né, na agropecuária no Rio Grande do Sul. Melhoramento genético, raças, idade, maciez de carne, tudo aquilo que o consumidor realmente deseja numa boa carne, a nossa carne gaúcha tem a oferecer. E a qualidade da carne gaúcha tem realmente aumentado bastante, né? E que tipo de trabalho vem sendo feito, não só, claro, com os produtores, mas também com a indústria de carnes? É a constante qualificação, né? Claro que a base de tudo está no produtor, né? A cadeia produtiva da carne bovina, ela tem os seus diferenciais, né? Ela acontece de forma autônoma lá na propriedade do produtor. A indústria não interfere muito nessa parte da produção, mas ela tem a sua parceria, né, produtor-indústria, e disso depende todo o negócio, né? É um negócio único que se tem, né? O produto final é a carne, né? E ela realmente, o Rio Grande do Sul tem este cartaz, esta fama, essa qualidade, essa vocação, né? A história do Rio Grande do Sul se confunde até com a agropecuária, né? Então é um orgulho para todos nós, né? Claro que a gente vê evoluções muito grandes acontecendo em outros estados do país, né? O Rio Grande do Sul já foi o maior rebanho do país, hoje eu acredito que esteja em 8º lugar, né? Ele se mantém mais ou menos estável, mas o que tem mudado muito e melhorado muito nos últimos anos é realmente a qualidade do produto. Pois é, e essa questão agora que envolve, obviamente, a taxação para os Estados Unidos, como é que o mercado está se saindo em relação a isso, né? Como é que o mercado está se modificando e se reinventando? Bom, toda e qualquer interferência nas questões comerciais, ela sempre é prejudicial, né? Tarifaço, impostos, taxações, isso tudo atrapalha muito o setor produtivo. Nesta questão específica dos Estados Unidos, em relação sobre taxação que ocorreu recentemente, ela tem atingido muito o país, o Brasil, né? Mas nem tanto o Rio Grande do Sul. Nós temos uma característica da nossa indústria, nós temos 5, 6 plantas industriais no estado que são focadas em exportação. Mas nós temos mais de 200 plantas que abatem, que produzem carne no estado, que são direcionadas ao mercado interno, tanto gaúcho como nacional, né? Então, essa questão da taxação, ela prejudicou sim. Nós tínhamos
pelo menos uma ou duas plantas do Rio Grande do Sul que estavam exportando para os Estados Unidos, principalmente os cortes do dianteiro, que acabam sendo matéria-prima para o hambúrguer produzido nos Estados Unidos, né? Então, houve essa modificação, esse ajuste que as indústrias precisam fazer. Agora, a nível nacional, o prejuízo é maior. Nós temos no centro do país indústrias que estão muito focadas na exportação, exportavam volumes bastante significativos para esse mercado, né? E isso acaba refletindo aqui também, porque todo produto que acaba sendo ofertado de uma forma acima da demanda aqui no nosso país ou no nosso estado, ela acaba interferindo em preços, né? Tanto ao produtor também, né? Já se viu nas últimas semanas uma pequena queda de preços, né? Em função de alguma instabilidade do mercado, né? Então, toda e qualquer interferência sempre será prejudicial. Pois é, e aqui na feira, né? Como é que as pessoas têm lidado com isso? Porque a carne gaúcha, ela tem hoje uma nobreza em relação ao resto da carne do Brasil. Como é que vocês que representam as indústrias do Rio Grande do Sul convivem com as outras indústrias do Brasil, né, em relação a isso? Bom, nós temos nichos de mercado, né, onde a carne gaúcha de qualidade ela consegue atuar, consegue agir, né? São cotas dentro do mercado total, né, que talvez ainda não sejam tão grandes, mas elas têm tendência de crescer. Porque todo e qualquer consumidor hoje quer qualidade na carne, né? Mas nós temos uma boa fatia do mercado ainda que ela é comandada por preço. Então a gente vê muitas vezes o mercado gaúcho também, de certa forma, invadido por carne que vem de fora do estado, né? E aí, um exemplo, né? Um supermercado lá anuncia uma picanha de R$40. O consumidor acaba se jogando, né? Ele não olha tanto pela qualidade, né? Mesmo que seja uma picanha inferior, né? É só um exemplo que eu estou dando, né? Uhum. Então, nesses momentos, a carne que vem de fora do estado, ela interfere, às vezes, positivamente para regular um momento de escassez de matéria-prima, em outros momentos, interferindo negativamente por uma questão de queda de preços, redução de rentabilidade, né? Então, a gente está acostumado já com essa situação, né? As indústrias se adaptam, também é um setor muito dinâmico, né? Que tem seus períodos de safra, entre safra, né? Mas já é uma coisa que a indústria está acostumada, ela já consegue lidar com isso. Bom, Ronei, tu que és, enfim, presidente, né, executivo do sindicato, né, e defende aí, né, todas as empresas, as indústrias que produzem a carne, tanto bovinas quanto ovinas, né, mas com mais foco realmente nos bovinos. Eu queria entender, a gente aqui no Atual Talks, a gente sempre diz que é um alimento de atualidades, mas também de pessoas, né, de amor e paixão pelo que se faz. Então eu queria conhecer um pouquinho da tua história agora, né, Ronei? Como é que tu chegou a esse cargo, né, hoje, né, de defender Sim. aí essas indústrias, da qual cidade que tu vem, né? Sim. Começou também ter frigorífico. Como é que foi que tu entrou em tudo isso? Quero que tu me conte assim um pouco da tua vida, assim, no início principalmente, e depois como é que tu chegou a isso. Bom, eu sou formado em Ciências Contábeis, com pós-graduação em Gestão de Estratégias Empresariais. Eu atuei 43 anos numa empresa frigorífica, uma cooperativa, né, de Harmonia, é a cidade onde eu nasci e vivo até hoje, né? E nestes 43 anos de atividade no setor, eu presidi a entidade já, como presidente eleito, de 2007 até 2022. Foram 15 anos onde eu presidi a entidade, né? Acabei me retirando em 2022, quando conseguimos fazer um sucessor, né? Foi o Ladislau que me sucedeu num mandato de 3 anos. E agora eu estou retornando, né? Após um ano que eu chamo de sabático, eu me afastei da empresa também, onde eu estive 43 anos, né? Fizemos um processo de sucessão lá, formando novos diretores que estão tocando o negócio hoje. E também me afastei da entidade por ter saído da empresa, então o afastamento é automático. E agora teve uma nova eleição dentro do Cicadex, né, onde foi eleito como presidente o Ivon Silva, do frigorífico Silva de Santa Maria, marca Best Beef, tendo como vices o Álvaro Provin, de Farroupilha, e o Ney Calegaro, do frigorífico Calegaro, né, são os dois vices. E eles me chamaram e me convidaram para assumir uma função de presidente executivo.
que é uma tendência normal hoje das entidades representativas, porque os empresários, donos de frigorífico, eles não dispõem do tempo suficiente para representar a entidade nas diversas demandas, né, que ocorrem, que são constantes. Como eu já disse, é um setor muito dinâmico, né? Então me convidaram, eu estava no meu ano sabático lá, escondidinho no meu canto, na tranquilidade, mas me chamaram de volta e eu aceitei o desafio, né? Assumi há 2 semanas atrás a presidência executiva, né? E estamos voltando à atividade aí na defesa dos interesses do setor. Mas eu acho que tem então a ver com o que a gente fala aqui, né? Porque se tu estava num ano sabático e foi convocado aí para esse desafio, é porque tu realmente gosta do setor. Bom, é uma cachaça, né? Dizem que é uma cachaça. Quem está no setor é difícil de sair, né? E realmente é apaixonante, né? Tanto a produção rural, a produção no campo, né? Na agropecuária, né? Onde o produtor atua, é também muita paixão, é muita história, né? E o pessoal, a gente perdeu no Rio Grande do Sul boas áreas, uma área significativa para a lavoura, né? Porque deu o boom da soja, então teve muitos lugares assim que transformaram o campo de produção de gado em lavoura de produção de soja, né? Mas mesmo assim os que permaneceram conseguiram aumentar, manter sua produção, qualificar, né? Então realmente é um orgulho a gente defender um setor desses que tem uma história tão bonita, né? Pela qualidade que a carne gaúcha oferece ao mercado, né? E serviu de escola, de exemplo para os demais estados do país, que começaram a desenvolver a pecuária, né? E a gente tem que fazer justiça. Evoluíram muito, cresceram muito, se qualificaram muito também, né? As carnes brasileiras hoje são, eu diria que preferência mundial, né? Porque exporta para inúmeros países, né? Então é um desafio grande a gente manter essa atividade, né? Que é de alto risco. Ela é uma atividade de alto risco. Que né? envolve saúde, né? Envolve saúde, envolve sanidade, envolve questões ambientais, trabalhistas, ou seja, é um emaranhado de ações que tem aí, de regras, né, que a gente precisa cumprir, mas o setor está firme, está se mantendo e a tendência é a gente trabalhar para melhorar. Quantos frigoríficos hoje tem no estado e quais são aí os maiores que a gente pode citar? Nós temos hoje associados ao Cicadex 42 plantas. Destas, 32 abatem bovinos. Temos 7 plantas que abatem ovinos também, às vezes bovino e ovino. Tem plantas que abatem as 2 espécies, né? E temos ainda algumas plantas associadas também que não abatem, só processam a carne, transformam ela ou trabalham com subprodutos de origem animal, né? E em termos quantitativos, a gente representa em torno de 55% do abate do estado. Nós temos outras 200 empresas no estado, de pequeno, médio e porte, né, que atuam no setor também, que ainda não são associadas ao Cicadex, mas a gente está iniciando um trabalho de conquista, de convencimento, de trazer essa turma também para dentro do Cicadex, porque o Cicadex defende o interesse de todas as indústrias, da pequena, da média, da grande, né? De forma muito democrática e muito abrangente, a gente defende o interesse de todos. Então a gente está à busca, até para aumentar a nossa representatividade, porque a gente às vezes tem demandas bastante importantes, né? Junto com órgãos públicos, né? De tudo que é ordem, né? Que a gente precisa justamente contar com essa representatividade para manter a bandeira de pé. E os maiores hoje estão com vocês, que são aí o frigorífico Silva, Sim. o Coqueiro. Nós temos 3 plantas do Minerva no estado, né, que eram do Marfrig, e numa negociação entre as 2 empresas, o Minerva assumiu estas plantas também aqui no Rio Grande do Sul. São as 3, em termos de estrutura, 3 plantas no tamanho maior que nós temos aí no Rio Grande do Sul. Além dessas, nós temos o frigorífico Silva, de Santa Maria, nós temos o Calegaro de Santo Ângelo, nós temos ainda o Zimmer de Parobé, que são exportadoras, temos a Comesul, que é de Pantano, né, também é grande, e temos alguns frigoríficos também que operam só mercado interno, Estado e Brasil, que também tem volumes bastante significativos, né,
Calegário, que eu já citei, o Crote, o Coqueiro, que tem um trabalho diferenciado, que trabalha muito a questão de qualidade e nichos de mercado, né? E temos outras empresas também médias e pequenas que trabalham muito forte na questão qualidade, mas assim a gente trata todas da mesma forma, todas têm a mesma oportunidade, o mesmo voto dentro da entidade, né, que está aí para defender todos eles. E isso que é importante, né? Tu colocasse ali que ainda tem 200 aí que ainda não são associadas ao Cicadergs. Agora, ser associado ao Cicadergs também é uma garantia de que é um processo feito com qualidade, não deixa de ser um selo também de qualidade, né, Ronei? Eu diria assim que o Cicadergs tem uma função muito importante justamente na representação do setor, na conquista dos seus interesses, na luta pelos seus interesses, né? E aí a associação destas empresas é importante justamente para manter aquilo que a gente já conquistou. Isso em questões tributárias, trabalhistas, ambientais, em tudo isso o Cicadergs luta pela categoria e defende os interesses do setor. Às vezes as empresas já usufruem de um benefício que foi conquistado pelas entidades e não dá a devida importância, né? Mas quando surge o primeiro problema, elas individualmente não têm força para resolver e aí buscam a entidade para tentar resolver a questão. Então aí que eu chamo e convoco a todos, né? Associem-se, né? Façam parte desta luta porque juntos a força é muito maior e a possibilidade de atingir os objetivos é infinitamente maior. Hoje é fácil de se associar, é só como é que faz aí para se associar o pessoal que daqui a pouco está nos assistindo aí nesse formato especial do nosso atual Talks aqui da Expo Inter. Olha, é só fazer contato com a entidade, né? É uma ligação, a gente tem as secretárias lá que fazem essa parte burocrática, mas eu também fico à disposição. Qualquer uma empresa que quiser trocar uma ideia, quiser entender um pouco melhor as atividades da entidade, a gente vai estar à disposição para atender pessoalmente cada um, né? E é só chegar, é muito simples, é fazer um cadastro. Claro que existe uma contribuição pequena mensal, justamente para manter a estrutura, manter as atividades, né? Mas eu diria que ela é um investimento. Ela não pode ser encarada como uma despesa, e é sim um investimento para a gente manter esse setor unido e sempre forte. E na verdade, a forma como vocês encaram isso, de que tem que ser um investimento das empresas e não uma despesa, já é algo que traduz a forma como vocês trabalham também, porque se é um investimento da empresa, tem que ter um retorno, né? Quais seriam esses grandes retornos? Claro, tu já falou alguns aqui, mas de maneira prática, assim, vocês têm eventos, vocês fazem, né, tem cursos, tem, claro, além da defesa, obviamente, né, perante os órgãos públicos, vocês também promovem outras atividades? Bom, fora aquilo que a gente já tem como conquistas consolidadas, né, na área tributária, redução de carga tributária, incentivos fiscais, né, que continuam valendo hoje e para o futuro, a gente precisa continuar na defesa dessas questões. Nós temos permanentes ações no sentido de atender as empresas nas suas demandas ou nas suas questões, nos seus problemas. Um exemplo que eu dou atual, que está sendo debatido constantemente, reforma tributária. As empresas precisam fazer ajustes enormes dentro da sua estrutura administrativa, contábil, tributária, né? E esses assuntos são debatidos dentro da entidade, né? Se junta as empresas, se busca uma assessoria qualificada para dar orientação, né? E isso em outras áreas também, ambientais, trabalhistas, tributárias, de tudo que é ordem, né? Relações com o poder público. Às vezes uma empresa precisa chegar num órgão, precisa encaminhar uma demanda, a entidade acompanha, abre as portas, né? Faz um acompanhamento. Cursos, na verdade a gente atende as demandas que o próprio associado cria. Sim. Tem interesse em alguma, junto com a Fiergs também, que é a nossa entidade maior, que é a Federação das Indústrias, né? A gente tem convênios, tem ações, né? Tem assessorias aí que podem ajudar na qualificação e no crescimento das empresas, né? Tá certo, a gente vai ficando por aqui, né, nesse Atual Talks. Eu quero lhe agradecer e quero sempre nos colocar à disposição aqui de vocês para trazer qualquer demanda relacionada aí à indústria, né, das carnes. E a gente, enfim, vai continuar atentos aí.
A gente que gosta de fazer uma carninha, né? O gaúcho parece que está cada vez mais fazendo, né, um churrasquinho, né? Tá sempre. Como é que tá em relação à venda, em relação à questão de aumento de venda da carne mais nobre, realmente, que é o que a gente produz? Vem aumentando com toda essa questão que envolve o churrasco, grelhas e tudo mais? Olha, ela tem uma tendência de crescimento. No momento ela está de certa forma estável, né? Mas a gente percebe que o consumidor cada vez mais busca justamente essa qualidade. E tu falaste em churrasco, né? Churrasco é alegria, né? Eu já estou sentindo cheiro aqui. Pois já. é, aqui... Agora são 11h30, né? Por aí, Sim. né? 11h30. Olha, é brabo, né? A gente aqui na Expo Inter. Aqui é 24 horas, né? 24 Mas horas. no dia a dia, fora a Expo Inter, o churrasco sempre remete a alguma coisa alegre. Ou é uma comemoração, ou é um futebol, ou é um aniversário, ou é uma família que se reúne. Remete a isso, né? A união, a conversa, a encontro, né? Porque ninguém faz um churrasco para comemorar ou para né? uma notícia ruim, velório. Né? Um velório, né? Exato. Então, ou para comemorar que o time perdeu, né? Não dá. Vamos fazer um churrasco que meu time perdeu. Não, então remete justamente à alegria, né? Então, é muito bom trabalhar com isso, né? E a gente sabe que a carne gaúcha tem evoluído, sempre foi um motivo de alegria pela sua qualidade, né? Mas ela tem melhorado cada vez mais. E a tendência, então, é a gente conquistar cada vez mais mercados aí exigentes, né, para consumir a nossa carne. Vamos encerrar, então, dessa forma, né? Falando em churrasco, coisa boa, sentindo o cheirinho do churrasco, né? E daqui a pouco a gente vai comer um churrasquinho aqui também. Muito obrigado, Ney. Tiago, eu te agradeço a oportunidade. A gente também sempre está à disposição aí para contar as novidades do setor. Tá certo. E para não deixar, né, óbvio, a lembrança aqui dos nossos patrocinadores aqui, BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, Banrisul na Expo Inter, Mulheres no Agro, a força que ilumina nossa terra. E também Onduline, que colocou as telhas aqui do nosso espaço. Nessa parceria aqui com a RS Play, que a gente fez essa casa nova aqui, nossa, aqui na Expo Inter, e que todos os anos a gente vai estar por aqui trazendo muitas informações para você. Obrigado, a gente volta semana que vem com mais um Atual Talks. Até lá, tchau, tchau. Banrisul na Expo Inter, Mulheres no Agro, a força que ilumina nossa terra. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver.